Capítulo 2. Medo de não ser importante. Os habitantes de Stiltsville, a cidade das estacas. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Mateus 10:31. Talvez você não saiba, ou talvez sim, sobre o vilarejo de Stiltsville. Estranho, mas é verdade. Onde pessoas como nós, algumas baixas, algumas altas, com empregos e filhos e relógios na parede, ficam de olho na hora. Pois cada noite às 6 eles se encontram na praça por causa de estacas altas e nas quais os habitantes podem confiar e se elevar acima daqueles no chão. Os que são menos, a tribo dos pequenos, os chatos e os que não têm, que querem ser altos, mas não podem, porque na distribuição das estacas seu nome não foi chamado. Eles não foram escolhidos. No entanto, eles vêm. Quando os habitantes se reúnem, eles se amontoam na frente para ver se tem importância. Para a panelinha dos legais, a corte de grande influência, que decide quem é especial e declara com um grito: você tem classe, você é bonito, você é inteligente ou engraçado, e dão um prêmio, não de medalhas ou dinheiro, não uma torta fresquinha ou uma casa que alguém construiu, mas o mais estranho dos presentes: algumas estacas. Subir é sua missão, ir para o alto é seu objetivo. Eleve sua posição é o nome de seu jogo. Os que estão no alto em Stiltsville, você já sabe se já tiver estado lá, fazem a maior comoção da doçura do ar rarefeito. Eles saboreiam a chance em seus altos aparatos de se exibir em suas estacas, o status definitivo. Pois a vida não é melhor quando vista de cima, a não ser que você tropece de repente, não tenha mais certeza de onde se encontra. Você se balança e depois se inclina. Cuidado aí embaixo e cai imediatamente nos pequenos, a gentalha da terra. Você aterrissa no seu orgulho e, nossa, como dói quando a polícia chique, na rejeição das rejeições, não oferece ajuda e, em vez disso, toma suas estacas. Quem lhe fez rei? Você começa a reclamar, mas então nota a hora e para de reclamar. São quase 6 horas. Não há tempo para conversa fiada. De volta à multidão para ver se você tem importância. Ah, aqui está. Aqui está a questão. O rio Amazonas, de onde 1000 medos nascem. Nós temos importância? Tememos não ter. Tememos o nada, a insignificância. Tememos a evaporação. Tememos não fazer nenhuma contribuição para a soma final. Tememos ir e vir sem ninguém saber. É por isso que nos incomoda quando um amigo se esquece de ligar, ou quando o professor esquece o nosso nome, ou um colega leva o crédito por uma coisa que tenhamos feito, ou quando a companhia aérea nos empurra como gado para o voo seguinte. Eles estão afirmando a nossa trepidação mais profunda. Ninguém se importa, porque não somos importantes o bastante para que alguém se importe. Por essa razão, queremos tanto a atenção da nossa esposa, do nosso marido ou a aprovação do nosso chefe. Soltamos nossos nomes de pessoas importantes nas conversas, usamos anéis da faculdade nos dedos, botamos silicone nos seios, calotas chamativas nos nossos carros, joias nos dentes e gravatas de seda em volta do pescoço. Nós cobiçamos as estacas. Estilistas nos dizem: você será alguém se usar a nossa calça jeans. Cole nosso nome na sua traseira e a insignificância desaparecerá. Então o fazemos. E por algum tempo nos distanciamos dos pequenos e curtimos a promoção à sociedade dos altos,
A moda nos redime do mundo da pequenez e do nada, e somos outra coisa. Por quê? Porque gastamos metade do nosso pagamento em uma calça jeans italiana. Mas depois o horror dos horrores, o estilo muda, a moda passa, a tendência muda do apertado para o bag, do desbotado para o escuro, e ficamos usando a calça jeans de ontem, nos sentindo como a notícia de ontem. Bem-vindo de volta à tribo dos pequenos. Talvez possamos terceirizar a nossa insignificância ao atrelar nossa identidade ao feito do tamanho de Gulliver de alguém. Damos sentido à nossa vida liliputiana. De que outra maneira você pode explicar a nossa fascinação por marcas esportivas e atletas? Eu estou entre os fascinados. Sou um fã irreparável do San Antonio Spurs. Quando eles jogam basquete, eu jogo basquete. Quando eles fazem uma cesta, eu faço uma cesta. Quando eles vencem, eu ouso gritar com os outros 17 mil torcedores: nós vencemos! E, no entanto, como eu ouso fazer tal afirmação? Eu fui a um único treino sequer. Enfrentei um time adversário? Contribuí com uma dica técnica ou suei uma gota de suor? Não, eu o faria se eles pedissem, mas eu sou insignificante, lento, velho e descoordenado demais. Ainda assim eu pego carona na fama deles. Por quê? Porque isso me separa dos plebeus. Momentaneamente me eleva, me torna um herói. Essa filosofia motivou meu amigo Thomas, da 4ª série, a manter a guimba de um cigarro de Dean Martin em um pote ao lado da sua cama. Dean Martin se tornou famoso cantando no coração da América dos anos 1960, na televisão, no rádio e em boates. Ele compartilhava o raro status de celebridade com Frank Sinatra e Sammy Davis Jr. Nós, comuns, só podemos admirar tanta nobreza à distância. Thomas, no entanto, podia mais. Quando Dean Martin agraciou nossa cidade de West Texas, comparecendo em um torneio beneficente de golfe, Thomas e seu pai o seguiram pela galeria. Quando o ícone jogou sua guimba de cigarro para o lado, Thomas estava lá para pegá-la. Quem pode esquecer o momento em que nós, amigos de Thomas, nos juntamos em seu quarto para admirar o cigarro sagrado? Nós tiramos proveito do princípio do fomento indireto da economia das celebridades. Dean Martin era um astro. Thomas tinha um cigarro de Dean Martin. Nós conhecíamos Thomas. Nós éramos os próximos beneficiários do estrelato de Dean Martin. Junte-se a alguém especial e se torne alguém especial, certo? Ou simplesmente sobreviva à vida. Quando o bilionário percebe que seu tempo vai acabar antes de seu dinheiro, ele cria uma fundação. Sem dúvida, algum altruísmo motiva o ato, mas também o faz a fome de ter importância. Temos filhos pelo mesmo motivo. Dar à luz nos dá significado. Embora ser pai seja certamente uma tentativa mais nobre de ter algum significado do que exibir a guimba do cigarro de Dean Martin, ainda o é, em parte, simplesmente isso. Um dia, quando morrermos, nossos descendentes vão se lembrar do paizão ou da mãezinha querida e estenderemos nossa vida na deles. Calças jeans italianas, a guimba do cigarro de Dean Martin, fundações, legados. Sempre tentar provar que Bertrand Russell estava errado. Ele foi o ateu fatalista que concluiu: acredito que quando eu morrer meus ossos se apodrecerão e nada restará do meu ego. Ele não pode estar certo, suspiramos. Ele não está certo, anuncia Jesus. E com algumas das palavras mais doces já ouvidas, ele acalma o medo dos habitantes de Stiltsville. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais.
Mateus 10, 29 a 31. O que é mais insignificante do que cabelo? Quem faz inventário dos folículos? Nós monitoramos outros recursos. Dinheiro no banco, gasolina no tanque, quilos na balança. Mais cabelo? Nem umzinho, nem quando o homem com a calvície se expandindo põe placas com números em cada canto. Penteamos os cabelos, os pintamos, os cortamos, mas não contamos os fios. Deus conta. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados, assim como os pardais no campo. Nos dias de Jesus, uma moedinha era a menor fração de dinheiro em circulação, e uma moedinha dessas podia comprar 2 pardais. Em outras palavras, qualquer um podia possuir 2 pardais. Mas por que o fariam? Para que eles serviriam. O que eles conseguiriam com isso? No Evangelho de Lucas, Jesus dá um passo adiante. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Lucas 12, 6. Uma moedinha comprava 2 pardais. 2 moedinhas, no entanto, compravam 5. O vendedor dava o quinto de brinde. A sociedade ainda tem sua cota de quintos pardais. Almas indistintas que se sentem dispensáveis, descartáveis, valendo menos do que uma moedinha. Eles fazem rodízios de caronas e trabalham em cubículos. Alguns dormem sob papelão nas calçadas e outros sob seus cobertores no subúrbio. O que eles têm em comum é um sentimento de pequenez. Você encontrará um monte de quintos pardais em um orfanato chinês para surdos-mudos. A política da China de apenas um filho por casal consegue eliminar os fracos. Os meninos têm preferência sobre as meninas. Bebês saudáveis são preferidos aos deficientes. Crianças chinesas que não podem falar ou ouvir têm poucas chances de ter uma vida saudável e produtiva. Todas as mensagens lhes dizem: você não é importante. Então, quando alguém diz o contrário, eles se derretem. O missionário chinês John Bentley descreve um momento como esse. Órfãos surdos na província de Henan receberam uma tradução para o mandarim de um livro infantil que eu escrevi intitulado You Are Special. Você é especial. A história descreve Pantinelo, uma pessoa de madeira, em um vilarejo de pessoas de madeira. Os habitantes tinham o costume de colar estrelas nas pessoas bem-sucedidas e pontos nas pessoas que tinham dificuldades. Pantinelo tinha tantos pontos que as pessoas lhe davam mais pontos sem motivo algum. Mas aí ele conheceu Eli, seu criador. Eli, ou Eli, o incentivou, dizendo-lhe para considerar a opinião dos outros. Eu fiz você, explicou. Eu não cometo erros. Pantinelo nunca tinha ouvido tais palavras. Quando ouviu, seus pontos começaram então a cair. E quando as crianças do orfanato chinês ouviram tais palavras, seu mundo começou a mudar. Deixarei que John descreva então o momento. Quando distribuíram esses livros para as crianças e para os funcionários da escola, para surdos, a coisa mais estranha aconteceu. Em um determinado momento, todo mundo começou a chorar. Eu não entendi essa reação. Os americanos estão de alguma forma acostumados à ideia de reforço positivo. Na China não era assim. Especialmente para essas crianças que são virtualmente abandonadas e consideradas sem valor por seus pais biológicos porque nasceram quebradas. Quando na leitura apareceu a ideia de que eram especiais simplesmente porque foram feitos por um Criador cheio de amor, todo mundo começou a chorar, incluindo seus professores. Foi fantástico. Você precisa desse lembrete? Alguma chance de essas palavras estarem caindo nos ouvidos de um quinto pardal? Se for o caso, está na hora de lidar com o medo de não ser importante. Leve-o a sério. O medo de que você seja um grande zero à esquerda se tornará uma profecia autoexecutável que arruinará a sua vida.
É assim que funciona. Você está se arrastando em um subemprego que paga mal e drena suas energias. O salário cobre as cotas. O salário cobre as contas e nada mais. Suas habilidades natas murcham como rosas que não são regadas. Mas aí você lê sobre uma oferta de emprego que investe em suas habilidades. Então, por um momento de inesperada coragem, você se candidata. O empregador o convida para uma entrevista, e é aí que a mentalidade da tribo dos pequenos retorna. Nunca vou impressioná-los, você murmura. Vou fazer papel de bobo na entrevista. Vão me perguntar coisas que não sei responder. Nunca vou conseguir esse emprego. Um rato em uma jaula de leões tem mais chances de sucesso. Você falha miseravelmente e desce mais um nível no porão da autoderrota. Ou pense na menina que é convidada para um encontro por um rapaz atraente. Tão atraente que ela se pergunta o que ele vê nela. Ele é muita areia para o caminhãozinho dela. Quando ele a conhecer melhor, irá abandoná-la. Ora, pode ser que ela não consiga manter o interesse dele por uma noite. A insegurança faz com que ela use a única ferramenta em que ela confia, o seu corpo. Ela dorme com ele no primeiro encontro por medo de que não haja um segundo, e acaba se sentindo como a mulher descartável que não queria se tornar. O medo da insignificância cria o resultado que tanto teme. Chega ao destino que tenta evitar. Facilita o cenário de que desdenha. Se um jogador de basquete está na linha de tiro livre, repetindo eu nunca vou acertar, adivinhe, ele nunca vai acertar. Se você passa seus dias murmurando eu nunca vou fazer a diferença, eu não valho nada, adivinhe, você estará se sentenciando a uma vida de escuridão sem liberdade condicional. Ainda mais do que isso, você está discordando de Deus, questionando o julgamento dele, criticando o gosto dele. De acordo com ele, você foi formado e entretecido como nas profundezas da terra, como diz Salmo 139:15. Você foi feito de modo especial e admirável. Salmo 139:14. Ele não consegue parar de pensar em você. Se você pudesse contar quantas vezes ele pensa em você, seriam mais do que os grãos de areia. Salmo 139:18. Porque ele ama tanto você, pelo mesmo motivo pelo qual o artista ama seus quadros ou o construtor de barcos ama seus barcos. Você é a ideia dele. Na verdade, a sua melhor ideia, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Efésios 2:10. Todo ano, dezenas de milhares de mulheres assistem às conferências do Women of Faith, Mulheres de Fé. Um dos motivos pelos quais elas o fazem é para ouvir palavras de conforto. Depois de ouvir palestrantes após palestrantes, descrever a compaixão de Deus por cada um de seus filhos, uma pessoa então enviou este e-mail. No filme Hook, A Volta do Capitão Gancho, Peter Pan tinha crescido, envelhecido e engordado. E não se parecia nem um pouco com o Peter que os meninos perdidos conheciam. Enquanto os meninos gritavam que esse não era o Peter, um dos meninos menores o pegou pela mão e puxou até seu nível. Então colocou suas mãos no rosto de Peter e começou a mexer em sua pele, dando nova forma ao seu rosto. O garoto olhou nos olhos de Peter e disse: "Aí está você, Peter." Eu levei muitas coisas comigo para o Woman of Faith, coisas que só Deus podia ver. Mas ao longo do fim da semana, eu pude sentir as mãos de Deus no meu rosto, limpando todas as coisas que eu tinha levado. E aí eu o ouvi dizer: "Aí está você, aí está você."
Escute, você está ouvindo? Deus está dizendo a mesma coisa para você, encontrando a beleza que os anos enterram, o brilho que o tempo tenta tirar, vendo você e adorando a pessoa que ele vê. Aí está você, aí está você. Ele basta, não basta? Chega de estacas, de exibição e de quedas. Deixe os outros jogarem os jogos tolos, não nós. Encontramos uma coisa melhor. Assim como me disseram algumas das pessoas de Stiltsville. Os habitantes de Stiltsville ainda se reúnem e as multidões ainda clamam, mas mais pessoas se afastam. Elas parecem menos encantadas, desde que o carpinteiro veio e se recusou a ficar sobre estacas. Escolheu ficar embaixo ao invés do alto e consertou o sistema. Você já é importante, ele explicou para a cidade. Acredite em mim. Fique com os pés no chão. Se você gostou de mais esse capítulo, não esqueça de continuar acompanhando e deixar o seu like. E se ainda não estiver assinado o nosso canal, então faça agora e esteja também compartilhando com outras pessoas para que as leituras deste livro de Max Lucado, Sem Medo de Viver, possa ajudar outras pessoas a redescobrir uma vida de tranquilidade e paz interior. Que Deus abençoe